Eu acredito, em primeiro lugar, que o voto em branco e o voto nulo são votos políticos também. Nós já no passado elegemos o rinoceronte cacareco e o macaco Tião. Em São Paulo, apesar de ter sido inédita a vitória em primeiro turno de um candidato, desde que foram instituídos os 2 turnos, o fato é que o total de votos em branco e nulo superam os votos dados ao candidato do PSDB. Ou seja, existe uma população revoltada com a política, deve haver gente revoltada com o fato de ter votado na chapa presidencial e não ter visto sua candidata completar o turno, mas há também um protesto contra o próprio voto obrigatório, já que em democracias sólidas ocidentais o voto é sempre facultativo. O voto obrigatório é típico do terceiro mundo, domina no terceiro mundo e é quase inexistente no primeiro mundo. Então há um protesto também contra esse excesso de obrigatoriedade que nos faz ir à urna, independente de eu ter ou não um candidato. E há, por fim, uma questão mais subjetiva. Com o aumento da individualidade dos gostos e da assertiva dos gostos, nenhum candidato mais me representa, porque as pessoas são muito mais sensíveis. Fulano é bom, porém tem aquele episódio. Eu gosto de Cicrano, mas eu vi um vídeo dele, o resultado, o aumento da individualidade suscitado por uma série de fatores, inclusive redes sociais, faz com que ninguém mais seja tão perfeito, porque ninguém mais é tão parecido comigo, já que as opções agora são dos candidatos que se pareçam comigo. É difícil avaliar, por exemplo, se quando São Paulo vota no Tiririca, se São Paulo está manifestando uma crítica ou simplesmente o esvaziamento da função representativa. Ou o eleitor pode ter pensado, chega de votar em gente séria que no fundo é palhaço, eu vou votar diretamente no palhaço, sem intermediário da seriedade. É muito complexo examinar a questão do voto Brasil, porém, a ausência das urnas quando ele era optativo, o protesto do voto, quando o salário mínimo ganhava com frequência eleições por causa do voto escrito, é uma característica constante da nossa política. Logo, isso deve ser lido e interpretado. Da minha parte subjetiva, eu acho que já passou da hora de implantar o voto distrital e já passou da hora de nós reduzirmos os partidos, aqueles partidos que representem um espectro ideológico variado, e não há país que possa se sustentar com essa quantidade de partidos, a não ser para fazer um jogo fisiológico de distribuição de poder, horário partidário e as verbas milionárias do fundo partidário.